que sofrer, crente tem que estar no sofrimento. Querido, o sofrimento que a Bíblia fala é da rejeição, que o mundo não quer saber de Jesus. Mas Deus não chamou crente para viver de miséria em miséria. Ele diz na palavra, o justo viverá da fé. E a Bíblia diz de fé em fé, de vitória. Não diz de derrota em derrota. O povo de Deus, a igreja do Senhor não é uma igreja derrotada. Alguém acha que a igreja do Senhor é derrotada na terra? Não, ela é triunfante, é vitoriosa. O diabo não pode contra aqueles que têm o Espírito de Deus. Por isso que ele não pode com Jesus. Crente que se reveste do Espírito, ele sabe que o impossível se torna possível. Você imaginar que Elias, um homem, como a própria palavra diz em Tiago, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. Qual era a diferença? Qual era a diferença de Elias para nós? Porque ele era profeta. É porque ele tinha o Espírito de Deus. E naquela época o Espírito só vinha sobre 4 categorias de pessoas: rei, sacerdote, juiz e profeta. Hoje o Espírito de Deus é para todo aquele que recebe. Quem recebe o Espírito de Deus não fica no mesmo lugar. Eu duvido uma pessoa receber o Espírito de Deus e ficar na mesma visão de antigamente. Ai, nada está dando certo. Aí olha para o outro irmão, irmão, como é que está a sua vida? Mais ou menos, realmente a situação está difícil. Olha a guerra, olha a fome, olha a situação, profecia está se cumprindo. E agora é crente com medo. Deus disse, não temas, porque eu sou contigo. E quem é com Deus e Deus é com ele, Deus vai provocar o sobrenatural. Não é à toa que está escrito, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Deus quer que a gente esteja seguro no que ele diz, que a palavra diz, que ele está comigo, ele está com você. Então o Deus do sobrenatural está com você. O Deus do sobrenatural tem que estar conosco. Tem gente que não gosta de ouvir uma palavra que provoque uma reação de vida. Tem gente que queria ver, eu queria que o pastor desse profecia. Deus não chama a gente para agradar, nem a nós mesmos. Eu não estou aqui para me agradar, porque se eu estiver aqui para me agradar, eu prefiro fechar as portas e ir embora, tomar o rumo da minha vida. Mas eu estou aqui para agradar aquele que me chamou. E eu sei, e eu digo a você, não tem sido fácil. A obra é árdua, o difícil estar aqui diante de vocês dizendo, esse Deus é lindo, é poderoso, mas ele está comigo, porque ele é o Deus do sobrenatural. Tem gente que torce pela sua queda, pela sua derrota. Tem gente que fica lá, já muitas conversas por aí. Já era para essa igreja ter fechado, só tem ela aqui em Natal. Tadinho daquele pastor, coitado daquele pastor. Não sabe que quem está aqui conosco é o Deus do sobrenatural. Deus vai envergonhar aqueles que estão sempre falando mal, sempre apontando. Deus envergonha, está na Bíblia. Nós não estamos aqui jamais para defender a nós mesmos, mas Deus é quem é, o Deus de justiça. E se tem alguém que tem o Espírito dele, Deus vai mandar a obra crescer, a obra avançar. Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, porque o Espírito de Deus em nós é a mesma unção que está sobre Jesus. O texto é claro, quando a Bíblia diz aqui no versículo 3, de Isaías 61. Olha só Jesus no Espírito podia fazer isso. Hoje é a igreja de Jesus pode fazer isso. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê em glória, lhes dê glória em vez de cinza. Olha só que coisa tremenda. Cinza aqui, queridos, no passado era que o povo se humilhava em cima de cinza. E Deus não queria mais que o povo fosse para cima de cinza, mas que Deus agora queria trazer através de Jesus esse espírito de glória. Por isso que está escrito que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Queridos irmãos, o Espírito Santo para nossas vidas é trazer uma vida de glória. É uma vida de glória. E vida de glória não é uma vida de fracasso, de derrota. Porque você ora, Deus responde, Deus revela, Deus mostra. Deus está agindo em lugares que você não tem dimensão. Aí diz o texto ainda, versículo 3. Óleo de gozo em vez de tristeza. Deus não quer ver crente triste. Deus quer ver crente cheio de alegria. Ou seja, óleo de alegria está falando, sabe de quê? Óleo de gozo está falando de a unção da alegria. Quem tem o Espírito Santo tem que ter a unção da alegria. Por isso que Abacuque disse, eu louvarei a Senhor na alegria ou na dor. Ele está louvando a Deus, ele está louvando a Deus com alegria. Isso, a Bíblia é clara. Ainda diz aqui o texto, veste de louvor, ou seja, cante louvores à vontade. Em vez de espírito angustiado. Deus não quer gente angustiada, Deus quer gente adorando a Ele. Louvando, engrandecendo a Ele, falando palavras lindas ao Senhor. Aí olha só, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor. Olha só,
As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: aquela pessoa ali não murcha, aquela pessoa ali não fica triste, a prova passou por ela, moeu ela, deixou ela toda moidinha, mas ela está lá dando glória, vai para o culto, lê Bíblia, jejuma, ela vai por consagração, ela vai para os cultos, ela vai adorar a Deus e ela não anda triste, ela anda cheia do Espírito de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem de fato quer viver para Deus. Quem quer viver para Deus tem que ter o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Então, sem o Espírito, nós vamos viver murmurando. Sem o Espírito, nós vamos viver incrédulos, toda hora reclamando: meu Deus, o que será de nós? Estou desempregado, endividado, é doença para lá, é doença para cá. Não, aqueles que andam no Espírito de Deus, Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na vida daqueles que adoram, porque vão chamar você de árvore de justiça, plantações do Senhor, para que o nosso Deus seja glorificado. Essa noite eu quero profetizar esta palavra. O Senhor vai fazer que o Espírito dele na tua vida, as pessoas possam olhar para você e vai dizer: de fato, você é uma bênção do Senhor. Tu és uma bênção do Senhor. É você que é uma bênção, porque Deus vai fazer através da palavra. Deus, através da palavra, ele vai surpreender a muitos. Deus está vendo coisa que você não está vendo. Deus, ele está vendo as intenções de muita gente que você não está vendo. Muita gente acha coisas desnecessárias, que não tem lógica, que não tem base. É gente que olha até para mim, eu não tenho nada, eu só tenho a fé e a palavra. Mas tem gente que olha para mim e acha que eu sou besta, que eu sou metido, que eu sou nariz empinado, sabe? Eu sou aberto para todo mundo, atendo ligação, falo com todo mundo. Mas tem uma coisa que eu sei, querido, que Jesus nos ensina: nós não podemos estar envolvidos com todo mundo. Temos que ter muito cuidado, porque nem todo mundo pensa como você pensa, nem todo mundo aceita o que você prega, o que você ora, o que você faz. Você tem que estar, de fato, observando atitudes que parece que as pessoas querem o seu bem, as pessoas querem ver você bem. Não, nem todo. Os que vão querer você bem, de fato, vão comprar a briga com você. Se você for orar, vão orar com você. Se você chorar, vai chorar com você. Se você está feliz, vão ser felizes com você. Por isso que a gente tem que ver isso aqui na palavra de Deus. Deus não quer ver você triste nem angustiado, Ele quer ver você alegre. Deus quer ver você alegre. E aqueles que têm o Espírito de Deus não vão querer a sua destruição. Aquele que tem o Espírito de Deus não vão querer você chorando. Vai querer estar com você se levantando, dando uma palavra de fé e de ânimo, porque isso é apraço-me-caná, é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos levar as pessoas ao encontro com Deus, porque não, Deus não chamou a gente para estar vivendo uma vida de derrota, mas de sobrenatural, e é esse sobrenatural que vem pela palavra, a palavra da fé, o sobrenatural que é. Olha o que é que diz aqui o versículo, aqui o versículo 4, ele está exatamente apontando para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, aqueles que recebem a unção do Espírito Santo. O versículo 4 diz: e edificarão os lugares antigamente assolados. Na mente de muita gente acha que lugares assolados, antigamente assolados, é uma casa, uma cidade. Não, são pessoas. Pessoas que vieram da velha vida, da prática do pecado. Aqueles que têm o Espírito de Deus vão restaurar, vão edificar, vão consolar, vão ajuntar essas pessoas para receber. Olha só que coisa tremenda. Renovarão as cidades assoladas, vão dar renovo para essas pessoas. Só pode isso quem tem o Espírito Santo. Ai, canabra suiminai. Só pode ver os milagres aqueles que tem o Espírito de Deus. Não é à toa que tem muito crente covarde, medroso. Só vai ter ousadia quem tem o Espírito de Deus. Tem gente que diz: eu creio em Deus, mas não tenho ousadia. A ousadia faz parte de uma fé sobrenatural, ou seja, a fé que tem a presença do Deus do sobrenatural. Quem tem essa fé do Deus sobrenatural, com certeza, querido, não tem medo de nada. Porque crente que anda com medo é porque não tem fé. A Bíblia diz, e foi falado aqui nessa noite, que a fé é contrária à dúvida e a dúvida é contrária à fé. Nós não temos que ter medo, nós não temos que ter medo. Quem tem medo tem dúvida. E nós não temos que ter medo, porque Deus já deu ordem. Amém, igreja? Deus já deu ordem. Tem crente achando: Deus, quando Deus mandar. Não, Deus já deu ordem, está na palavra. O que essa palavra está dizendo é que Deus já disse para nós. Porque são 4 coisas que eu quero dizer para vocês aqui dentro desse ponto. Aqui fala, né, que Deus... Versículo 3, olha o que é que diz aqui: a ordenar acerca dos tristes. Deus quer dizer o quê? Deus já deu ordem acerca dos que estão tristes.
Já está dada a ordem. Deus deu a ordem para quê? Para lhe dar glória. Mas pastor, como é que pode? Deus não divide, mas Ele dá a glória dele. Que coisa interessante. Não, por que está escrito que a glória desta última casa, Deus vai encher essa casa de glória? Através de Jesus, a glória de Deus vem sobre nós. Ele não divide a glória, mas Ele nos enche da sua glória. É isso que está dizendo aqui. Ele já deu ordem para que você seja cheio da glória de Deus. E um crente cheio da glória significa um crente cheio da unção. E o Deus do sobrenatural vai estar com você por causa dessa unção. Crente que diz, Deus não está comigo, está dizendo, eu não tenho unção de Deus. Deus estivesse comigo, não estava acontecendo isso. Tem muita gente dizendo isso. Mas saiba de uma coisa, que as lutas, as dificuldades não são para promover que você está distante de Deus ou que Deus está distante. Não, isso significa que Deus está te dando a oportunidade de eu e você, a gente ver o sobrenatural de Deus. Só que para uma coisa quem vai ver o sobrenatural de Deus? Essa é uma pergunta. Só pode ver o sobrenatural de Deus quem tem a unção do Espírito. Porque é no Espírito Santo que a gente vai ver o sobrenatural. Se fala tanto sobre o sobrenatural, mas pode ver de Gênesis a Apocalipse. O sobrenatural de Deus só acontece com a presença do Espírito Santo. Quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele deu graças. Aí repartindo foi distribuindo. Todos, 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobrou 12 cestos. Isso foi um sobrenatural. O sobrenatural porque Jesus tinha a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a diferença. Davi derrubou Golias porque tinha uma unção do Espírito Santo. Por isso que ele não teve medo de Golias. Sabe por quê? O próprio Abraão saiu de Ur dos Caldeus porque Deus encheu ele, revestiu ele do Espírito para ele deixar toda a sua terra, toda a sua parentela. Sabe por quê? Abraão levou Isaac para o altar porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Mas quem tem medo é porque está vazio do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito, Gálatas diz isso. Nós entendemos, aleluia, que nós no Espírito, de fato, nós vamos clamar, Abba Pai, Abba Pai, meu paizinho, meu papai querido. Alá, suribicanta, também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, a saber, pelo novo e vivo caminho. Só vai ter ousadia quem tem a unção do Espírito Santo. É nessa noite que Deus quer tirar os anseios. Deus quer tirar os medos. Deus quer fazer diferente. Pode estar a crise, pode estar lá em cima, mas aqueles que têm o Espírito Santo vai provocar o sobrenatural na terra, porque a Bíblia diz que Elias orou e houve chuva na terra. Depois orou e a chuva cessou. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre Elias e o Espírito de Deus está sobre a noiva, sobre a igreja, para acontecer coisas lindas. Aleluia! Coisas lindas que você vai dizer assim, eu tenho vários testemunhos para contar. Eu estava em casa orando e Deus falou comigo, põe a mão sobre fulaninha que ela está doente, ela vai ser curada. Aí você vai lá no Espírito, põe a mão, a pessoa é curada. Por quê? Porque está aqui, querido, a pregar as boas novas aos mansos e enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Ei, é nessa unção que você vai ver milagre. É nessa unção que você vai ver os que estão aprisionados sendo libertos. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer porque está na Bíblia. Eu vou declarar isso. E eu vou falar. Nem todo mundo vai ver milagres e cura. Nem todo mundo. Seria para todo mundo, mas nem todo mundo quer milagre. Quer uma palavra. Mas assumir, tomar posse é diferente. Porque eu vou dizer isso por causa da palavra que nos dá direção. Jesus mesmo, no meio dos seus irmãos, não fez milagres e prodígios por causa que eles não creram. A Bíblia fala que havia um aleijado, e foi dito nessa noite, havia um aleijado no tanque de Betesda. Só ele foi curado, porque Jesus sabia que aqueles não iam ter fé como aquele homem ia ter. Porque essa fé que a Bíblia fala, a fé do sobrenatural, é uma fé diferente. É uma fé diferente, porque se você diz que tem fé, mas lá no seu coração você está triste. Você diz que tem fé, mas lá no seu coração se encontra vazio. Pense bem, reflita bem nisso. Você já passou por esse momento, você diz, eu creio, mas lá no coração aquela decepção, aquela angústia, aquela tristeza, eu creio, mas eu não creio, sabe? Mas eu digo a você nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus vai fumegar no telabaçou dentro da tua alma, porque chega de declarar uma fé sem firmeza, uma fé sem vontade, uma fé meia assim, meia panela, mas é uma fé proclamando liberdade. Nessa noite você vai proclamar liberdade, porque
porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Liberdade. Às vezes tem espírito imundo, querido, que entra em certos ambientes e fica lá oculto, sem o crente saber. Enfermidades, às vezes tem enfermidade que é influenciada por presença satânica, diabólica, por uma palavra que às vezes o crente fala, né, na hora da carnalidade, porque o crente não anda nem toda hora no Espírito, na carne fala uma palavra, dá brecha, o diabo vem. Mas aqueles que andam no Espírito de Deus percebe o clima e começa a proclamar liberdade. Diabo, sai da minha casa, sai da minha família, sai desse espírito de bebida, espírito de prostituição, pornografia, toda coisa do inferno, sai em nome de Jesus. Dá ordem, proclama. Porque a Bíblia diz claramente lá em Efésios, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. É você que vai lutar contra eles. Ele, como é que pode? Chama lá o pastor, esse é o pastor que pode expulsar demônio. Não, querido. Crente que tem medo de expulsar demônio é porque não tem a presença do Espírito Santo. Foi dada, a Bíblia diz, em meu nome expulsarão. Ele disse, o pastor somente vai expulsar demônio? Não, todo crente, porque a unção do Espírito está sobre esse crente, está sobre a vida do irmão Mandela Nascimento, está sobre a vida da irmã Cida, está sobre a vida da irmã Francisca, da irmã Cíntia, sobre a irmã Josefa e os demais. O Espírito de Deus está sobre a tua vida, então sobre a tua vida, você vai proclamar liberdade aos cativos, você vai proclamar cura, libertação, você vai proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Deus está fazendo coisas nessa noite. Aleluia. A sua fé fortalecida em Deus provoca o sobrenatural. Eu creio que nessa noite Deus, Ele quer que você viva o poder dEle, o sobrenatural dEle. Porque o próprio Senhor diz em Mateus 10 que Ele chamou os discípulos e deu autoridade para os discípulos. Dar autoridade significa enviar para Ele o Espírito Santo. Que a autoridade maior de Deus é o Espírito. Vai lá no Espírito. Talvez alguém ache, como é que pode? O Espírito Santo é a autoridade. Ele vem para nos capacitar a fazer aquilo que Jesus disse. Jesus disse, aquele que crê em mim farão obras maiores do que essa. Ou seja, aquele que recebe a unção do Espírito Santo vai orar e vai acontecer o sobrenatural. E eu digo a você que tanto cura como milagre está no campo do sobrenatural. Curas e milagre é o tema do culto, né? É o nome do culto da quarta-feira. Está dentro da visão de sobrenatural. Você quer uma cura? Está dentro do campo do sobrenatural. Mas eu digo a você que toda cura, todo milagre vai necessitar de uma fé. Olha só o que eu vou falar. De uma fé que tenha a presença do Espírito Santo. Porque orar sem a presença do Espírito Santo, clamar sem a presença do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque lá no dia de Pentecostes precisou que a igreja recebesse o Espírito Santo, porque não poderiam produzir nada, porque não poderia orar nada, mas depois que o Espírito veio sobre a noiva, sobre a igreja do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava os doentes. Então nessa noite, você que está aqui, você que está assistindo, o Espírito de Deus sobre a tua vida vai abrir porta onde está fechada. O Espírito de Deus sobre a tua vida vai acontecer enxurrada de bênção, porque Deus já deu ordem na palavra. Alaika Manai, está aqui escrito na palavra, a ordem acerca dos tristes, que Ele lhes dê glória. O dia da tua vitória é hoje, o dia do teu milagre é hoje. O dia da porta aberta é hoje, porque já deu ordem. O Espírito de Deus na sua vida vai trazer o sobrenatural.